Boa tarde. Estou fazendo mais um vídeo, mais um assunto novo, um assunto bíblico, né? Porque aquele que leu, aquele que assistiu meus vídeos, vai entender que porque eu levo esses assuntos. São 3 assuntos, né? Bíblico, vida pessoal, filosofia bíblica. Ou Bíblia, filosofia, vida pessoal. Eu tenho um domínio sobre esses assuntos. Aí eu vou tentando fazer uns 3 vídeos por semana para ver se, para tentar expressar realmente a minha vida. E aquele que queira se inscrever no canal para ter mais notificação, para ver mais a minha história, ver do que eu aprendi no cotidiano, na vida cotidiana que eu aprendi. Quem quiser ter interesse para saber, né? Não é a minha vida, é todo um percurso de aprendizado que eu tive ao longo dos meus 19 anos da dificuldade intelectual. Se ele quiser manter-se ligado nos vídeos, eu vou trazer uns assuntos, assunto teológico, assunto da Bíblia, assunto filosófico, um assunto da minha vida pessoal, que tem muito assunto para ver. Todo mundo tem uns assuntos, né? Vamos ao que interessa. O que interessa é o conteúdo, né? Eu vou falar hoje agora de Isaías, né? Profeta Isaías. Aquele que interessa pela Bíblia, que gosta de leitura bíblica, gosta de tentar entender as coisas divinas de Deus, né? E Deus eu falo muito por causa de Spinoza. Eu estou estudando Spinoza. Spinoza fala muito sobre Deus, mas o Deus que a gente fala, o Deus de Isaías é o Deus de Spinoza, a mesma coisa. Um diz que não é, mas na minha cabeça eu digo que é. E eu tenho a convicção que ele fala de Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, Isaías está dando esse contexto, né? Do rei Uzias. Então, os profetas antigos do Velho Testamento, ele ia só com uma mensagem suficiente. Uma mensagem que as pessoas se arrependessem dos pecados e voltasse o que foi escrito pela lei mosaica. Então é um povo escolhido. O judeu é um povo escolhido. Que diga que não é, que queira, que não queira, mas ele é um povo escolhido. Deus, ele não muda. Ele não dá uma coisa para você e depois tira. Não, ele deu. Agora você vai ter que lidar com isso, né? Você tem que ter a responsabilidade para lidar com isso. Então, eu leio muito Spinoza e outro moço Leibniz, que é um teólogo também. É um teólogo, o nome americano não, é inglês, um pensador inglês, né? Leibniz, é matemático, físico e teólogo. É um teólogo inglês. Spinoza é um judeu que saiu da comunidade judaica porque ele tinha aprendeu outras coisas e a comunidade judaica ela não aceita, né? Ela não aceita. Então eles não aceitaram e eles expulsaram. Isso é uma história para falar. Tem que ter interesse por Spinoza, correr atrás dos vídeos. Tem esse vídeo de pessoas de Spinoza, espinosista, né? Os espinosistas. Eu gosto de todos os pensadores, né? Cada um tem as suas riquezas, tem a sua maneira peculiar de ensinar. E vamos falar de Isaías. Que aconteceu? Porque se fala dos profetas? Porque Deus levanta profetas? Porque Deus não resolve aquilo ali, né? Mas Deus deixa homens inspirados para anunciar, para
para dizer às pessoas, olha, está errado, vocês estão saindo do caminho. E o povo, naquele tempo, no início de Isaías, é um povo idólatra, né? Idolatrava. Acho que é uma coisa que Deus ele tem muito mais abominação. É o pecado da idolatria, né? Você idolatrava deuses aí. E porque a idolatria para Deus é uma mentira, né? Você vive numa mentira. Mentir para Deus é pecado, né? Mentir para Deus é pecado. Pecado que diz no sentido de erro. Você se engana. Aí você diz, é porque é pecado. Pecado porque Deus vê que isso você é enganação. Você está enganando, você está se enganando. Então, eu como crente cristão, talvez está expulso algumas vezes das pessoas que não que assistem o canal, que vê um crente falando de uma coisa, mas eu falo de outras coisas também, né? Eu não sou, minha mente não é bitolada a só o que o povo pensa. A Bíblia sim, a Bíblia é fixa, a Bíblia a Bíblia ela não muda, né? Os estatutos de Deus não mudam. É tanto que existe o Velho e existe o Novo Testamento. E Isaías está inserido no Velho Testamento. Isaías é um profeta maior que tem, que eu vejo. Um profeta messiânico. Um profeta que anunciava a vinda do Messias. E anunciava ao povo. Mas na segunda história bíblica, mas Deus disse, ó, você vai falar e esse povo não vai ouvir. Você vai ver, você vai fazer maravilha, mas o povo não vai enxergar. Porque esse povo está endureceu o coração. Aí a gente vê hoje, será que hoje, no nosso contexto, no contexto humano, na sociedade que nós vivemos, muitas pessoas não endureceram o coração para Deus? Não deixou outras coisas mais de relevância, né? Relevância para que seja ele mais seja no lugar de Deus. Mas Deus não quer fazer, também Deus não quer um servo dele, um insano, uma pessoa que sem conhecimento. Ele quer que o servo dele tenha conhecimento, tenha compreensão do que está vendo, o que está fazendo. Porque Deus não é um Deus que quer um insano perto dele assim. E os insanos, a palavra diz que até o louco herdarão o caminho, saberá o caminho. Porque só Deus julgará. Quem vai julgar é Cristo, a nossa humanidade de 2000 anos para cá. E o outro não tem muita capacidade para falar do assunto. Não. Eu sei que Isaías é um profeta, ele estava falando do estatuto que Deus falou com aquele povo. Disse, olha, me segue a Deus. Mas o pessoal está seguindo outros deuses, outros ídolos. Aí a gente vê hoje que ídolos que nós temos. Aí tem a nossa família, né? Hoje o mais interessante é a minha família. A minha família é tudo. Eu digo que não seja tudo, mas que tudo tem que ter um tempero. Tudo que tem que ser medido. No mundo, tudo em excesso é veneno. Tudo que em excesso ela não traz coisas boas, só traz coisas que seja pejorativa. Então, aquele que entenda, que lê a Bíblia, que eu estou levando para isso, para entender, ler a Bíblia, meditar, orar. Se você vai para a igreja, se você vai buscar uma igreja, aí pessoal, você já tem uma base. Tem uma base bíblica, não humana. O humano ele quer que faça segundo o desejo dele. O humano é assim. O humano tem os interesses pessoais. A verdade é essa. O humano tem os interesses pessoais dele. E a coisa não é assim. Para com aquele tempo de Isaías não era assim.
Naquele tempo ali, os profetas, ele estava só anunciando o que estava no passado. O que foi, que Deus já tinha estabelecido uma regra para aquele povo. E aquele povo fugiram da regra, né? Então, Isaías está profetizando. Os profetas era isso. Eles só anunciavam o que era para ser feito. No passado, que já foi predestinado, predisposto. É desse jeito. Não pode sair disso. Então nós, como cristão, como crente em Cristo Jesus, a gente tem que entender o Evangelho. Tem que entender a Bíblia. Mas a Bíblia não é complexa. A Bíblia é um livro de fácil compreensão. Ela é autoexplicativa, ela se explica por si mesma. É isso que eu quero levar essa mensagem hoje, esse vídeo hoje, para que vocês entendam isso também, em relação à Bíblia. A Bíblia não é um bicho de sete cabeças, a Bíblia não espanta, a Bíblia não tira pedaço. A Bíblia adquire conhecimento, você vai adquirir conhecimento pela Bíblia. Pela Bíblia você vai ter adquirir conhecimento. Você vai coincidir o que é certo, o que é errado. Até porque o certo e o errado já está na Bíblia. O homem é conhecedor do bem e do mal. Isso não é inerente, todo mundo sabe. Mas aquele que às vezes ele se deixa enganar, né? Aí você estuda a Bíblia, você ouve a pessoa falando, você faz a comparação, a gente está em casa, vai estudar a Bíblia. Onde é que ele fala, o versículo que ele fala. Eu estou falando aqui no versículo, no capítulo 6 de Isaías, no versículo 8 de Isaías, que Deus disse a quem vai por nós. Aí Isaías disse, envia-me a mim. Né? Envia-me a mim. Então Isaías ele teve essa disposição para isso. Então aí nós crentes, envia-me a mim. Aí, só tem que ser crente na igreja, tem que só pregar na igreja? Não. Você tem que anunciar o evangelho a toda criatura em qualquer lugar. A palavra diz o seguinte, onde tiver 2 ou 3 falando no nome dele, ele está presente. Ele está fora, tirou de tempo, não é que não vai ter tempo, é aquele que naquilo, em qualquer lugar que esteja falando, 2 ou 3 falando o nome dele, ele está presente. Ele está sendo honrado. Nós estamos aqui para honrar o Senhor. Esse é o vídeo de hoje. Que Deus nos abençoe. Até